Boa noite, meus irmãos. Hoje vamos estudar o capítulo 13. Não saiba o que é a vossa mão esquerda, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E vamos estudar os itens, o óbolo da viúva, e convidar os pobres e os estrupiados, dar sem esperar retribuição. Então, vamos iniciar pelo óbolo da viúva, item 5. Estando Jesus sentado diante do cofre das ofertas, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o depositavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas colocou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre, porque todos os outros deram do que lhes sobra, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Item 6. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, é para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até ser sincera em alguns. Será, porém, completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, prefira poder começar por fazê-lo a si próprio, proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, destinando aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que talvez dissimulem, mas que encontrariam no fundo dos seus corações, se os procurassem cuidadosamente, anula o mérito do intento. Porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, estaria em procurar o homem no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que lhe faltam para realizar seus generosos propósitos. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios mais fáceis e mais rápidos de enriquecer, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma chance aleatória favorável, o recebimento de heranças inesperadas, etc. Que dizer do que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem em pesquisas dessa natureza? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite que se comuniquem com os homens. São, assim, punidos pelas decepções. E aqui ele cita o livro dos médiuns, itens 294 e 295. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se encontram de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder socorrer em larga escala a indigência, mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com dinheiro que se pode secar lágrimas? Kardec nos pergunta, né? Deve-se ficar inativo quando não se tenha dinheiro?
Aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos encontrará 1000 ocasiões de realizar o seu desejo. Procure e as encontrará. Se não for de um modo, será de outro. Porque não há ninguém que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, dar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Na falta do dinheiro, não dispõem todos do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para que de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Esse texto, meus irmãos, eles nos leva à reflexão, né, de que hoje em dia a gente ainda mais movido por essa pandemia que está acontecendo, nós vemos muitas ações de fraternidade entre os irmãos, né, que se reúnem para doar cestas básicas, para ajudar aqueles que estão mais necessitados. E é justamente esse convite que esse texto, esse evangelho de São Marcos e também de São Lucas, nos leva a refletir, né? Que é a questão do óbolo da viúva. Então, todos nós temos condições de doar alguma coisa, mas o que eles nos falam aqui não é de doar o que é supérfluo, não é aquilo que sobra da nossa mesa, não é aquilo que sobra, que está sobrando na nossa casa, não é uma roupa que você não quer mais usar, que não lhe serve mais. Isso é uma caridade? Mas não é essa caridade de que Jesus nos fala aqui. Aquela que a viúva, né, que não tinha nada, mas do nada que ela tinha, ela tirou tudo que ela tinha para doar. E também eles nos convidam a uma outra caridade também, que não significa só a caridade material, né, mas a caridade moral. Você não precisa ter nada para que você possa ajudar aquele que está precisando, né? Seja com a palavra, seja com o seu trabalho, seja com o seu esforço para ajudar, né? Então, a gente vê muito, isso me leva a refletir uma senhora que eu conheci, uma espanhola de Barcelona, que ela estava comentando agora nessa pandemia, ela falando que ela viu que os empregados dela que trabalhavam com ela, como eles ajudavam os outros, né? Os outros que também eram pobres, que estavam passando necessidade. Então, são aqueles também que já recebem doação, e da doação que eles recebem, eles dividem com os outros, né? Então, essa reflexão que fica para a gente sobre essa questão do óbolo da viúva, de que todos nós poderemos praticar a caridade, seja material, seja moral. E é essa caridade que Jesus nos ensina, né, que nos convida, é um convite que ele nos faz a exercitar essa caridade. Não esperar que tenhamos uma situação financeira boa, que ganhemos na loteria, para que possamos ajudar os irmãos. Cada um de nós podemos ajudar. E quando não for com essa ajuda material, que seja o auxílio moral, o apoio, a palavra amiga, né? O consolo, enxugar as lágrimas, como Kardec nos convida aqui. Para você enxugar a lágrima do outro, você não precisa ter dinheiro. E agora vamos para o item 7. Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um banquete,
Convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis felizes por eles não terem meios de vos retribuir. Por isso, será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer do pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. E tem 8. Quando derdes um banquete, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e estrupiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus tenha pretendido dizer que, em vez de seus amigos, alguém reúne em sua casa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada. E para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O fundo do seu pensamento se revela nestas palavras: e sereis felizes por não terem eles meios de vos retribuir. Isto é, não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de praticar. Usando de uma comparação admirável, disse: Convidai os pobres para os vossos banquetes, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por banquetes, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Aquelas palavras, entretanto, também podem ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos nos convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes a honra ou, por sua vez, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, lhes prestamos grandes serviços sem que o percebam. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estrupiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então, meus irmãos, esse item nos leva, mais uma vez, a refletir, né? A questão de dar sem esperar retribuição. É essa mensagem que esse item, para convidar os pobres e estrupiados, nos leva a refletir sobre isso. A dar sem esperar nada em troca, né? Então, a gente, muitas vezes, eu até comentei isso no evangelho passado, que eu falei sobre isso, às vezes a gente dá alguma coisa para alguém e diz assim, é muito mal agradecido, não deu nem obrigado, né? Mas é isso que a gente tem que fazer, é dar sem esperar nada em retribuição. Então, muitas vezes você faz um banquete, uma festa, né, e convida as pessoas de posses, as pessoas da família, os mais abastados, porque você espera, então, que estas pessoas depois lhe convidem de volta, né? E essa mensagem que Jesus nos quer dizer quando ele nos diz para convidar os pobres e estrupiados, é nesse sentido. Não é que você vai convidar os pobres e os mendigos à sua casa, você pode convidar se quiser, mas não é essa mensagem que ele quer que a gente reflita. É a mensagem que ele quer que nós reflitamos, é justamente esse, que nós devemos dar sem esperar nada em troca. E aqui eu achei um texto do livro de Chico Xavier, Gotas de Luz, Entre Nós. É um poema que eu achei muito lindo, eu vou ler aqui para vocês. Coração que não se abre à sementeira do amor, não guarda com segurança a luz do Consolador. Muita leitura sem obras de ensino e consolação traz a flor parasitária de inútil conversação.
Desalento, choromingas, em pranto sempre a correr, expressa frequentemente muito serviço a fazer. Comentários contra ingratos, verbo amargoso e violento, são tristes revelações no anseio do isolamento. Discursos sem caridade, fraternidade sem portas. Tribunas que não amparam são sinais de fontes mortas. Fadiga de todo instante, chorosa, escura e sediça. Traduz-se em contestação, fragilidade e preguiça. Cabeça muito ilustrada, sobre a vida em calmaria. É uma lavrada em ouro, muito nobre, mas vazia. Entusiasmo eloquente, sem atos de amor cristão, é fogo de palha seca em bolhas de água e sabão. Sublime conhecimento distanciado do bem, é tesouro enferrujado que não ajuda a ninguém. Banquetes de inteligência, sem Jesus suprindo a mesa, são brilhos de força bruta em pedras da natureza. É isso aí, meus irmãos. Encerro agora espero a contribuição de todos vocês para o enriquecimento do nosso evangelho de hoje. Obrigada. Obrigado, Fátima, pelo seu trabalho, pela sua explanatória. E muito bem conseguida. Deixa eu abrir um caminho aqui para todo mundo participar. Então, vamos abrir um momento para que um a um possa contribuir com os seus comentários ou com as suas dúvidas, para que nós possamos ir um pouco mais profundo. Quem desejar falar, é só abrir o microfone e começar. Um por vez. Está todo mundo satisfeito? Vou convidar o seu Inácio para ele abrir a discussão aqui. Boa noite a todos, meus irmãos e irmãs. Parabéns, Fátima, pela sua exposição. A poesia é belíssima, muito rica em lições. A gente está vendo aqui a lição de Jesus com relação às nossas ações. A hipocrisia que, lamentavelmente, ainda vive no ser humano. Isso está guardado na minha mente, no capítulo 10, item 20. Tudo depende da intenção. E é interessante, como a gente vai ver, que isso está quase constante nas lições do Cristo. Aqui no item 6, ele diz: esta segunda intenção, que talvez dissimulem, mas que encontrariam no fundo dos seus corações se os procurassem cuidadosamente, anula o mérito do intento. Então, Jesus está usando a parábola do obro da viúva para mostrar para nós que, em grande parte das nossas atitudes, não existe a verdadeira caridade. Existe uma segunda intenção subjetiva voltada para o nosso próprio benefício. É como se nós estivéssemos fazendo uma compra ou uma troca. Por isso que ele fala em convidar os pobres e os estropiados. Porque quando se convida os ricos, geralmente se convida pensando em agradá-los, para que, por sua vez, também seja convidado. A verdadeira, e ele diz aqui, a verdadeira caridade é quando a gente deixa de pensar em si para pensar no outro. Então,
Se eu faço com o objetivo que só lá no meu íntimo, que só eu mesmo sei, eu, logicamente, também sei que não é caridade, que o meu ato é um ato de troca, de permuta. Nós não podemos ficar em conflito. Teve um texto que nós vimos. Às vezes nós estamos em um conflito entre os nossos atos e as nossas intenções. Eu faço, o meu ato aparentemente é um ato de caridade, de solidariedade, mas no meu íntimo, meu pensamento é: esse ato vai me dar um retorno. É isso que nós temos que fazer de mudança no nosso interior. Jesus diz, e como é incrível se a gente for ver como as coisas se encaixam, que o seu falar seja sim quando sim, não quando não. Então, quando eu faço algo, que eu faça com aquela intenção. E não que eu escamoteie o meu propósito, o meu objetivo. A gente está vendo isso claramente agora, nesses candidatos, prometendo que nossa cidade vai ser o paraíso. Mas a verdadeira intenção não é trabalhar pela cidade ou pelo benefício nosso. A gente sabe disso. É lamentável. Então, a gente fica, eu coloco assim, porque eu fico muito satisfeito quando a gente está estudando os evangelhos com essa luz que é as orientações dos Espíritos. Porque aqui nós temos a estrutura que foi feita no período de Kardec para a elaboração desse livro. E quando Fátima está lá no seu lar, fazendo a leitura preparatória para expor para nós, existe uma equipe espiritual junto a ela, fazendo despertar no seu interior a atenção disso ou daquilo dentro do texto. Quando a gente está lendo agora aqui, entre nós, também existe a cooperação dos Espíritos nos ajudando a ver com mais clareza. Então, a gente está sempre sendo auxiliado quando a gente realmente está voltado para um objetivo louvável, que é nossa melhoria. Então, é gratificante a gente ter essa oportunidade. Porque, infelizmente, ainda temos irmãos nossos que continuam fazendo de forma a que seja visto. Eles estão querendo ostentar sabedoria e talvez não esteja fazendo a caridade como deveria. Porque a caridade se esquece de si. A caridade é para o outro, exclusivamente. E a gente tem que ser exatamente o que somos. Está dito aqui que o mais humilde pode contribuir. Não é só aquele que pode fazer algo, não. Qualquer um pode. Não sei se Fátima alguma vez pensou que talvez um dia ela pudesse estar fazendo o que está fazendo hoje, nos ajudando a entender o Evangelho. Ela está fazendo. Ela está interferindo nas nossas vidas. E de muitos outros irmãos nossos que nós não temos ideia. Então, todos nós podemos, quando a gente quer, quando a gente deseja, volta a fazer outro elo de ligação com as missões de Cristo. Faz a tua parte que o céu te ajudará. Tudo está à nossa disposição. Cabe a nós verdadeiramente estarmos com a intenção exata, sem a hipocrisia. Obrigado, Fátima, pela oportunidade da noite. Obrigado, Antônio.
Obrigado, senhor Devolvo a Inácio. palavra. Obrigado, senhor Inácio, por essas palavras, por essa reflexão. E seguimos com a oportunidade aberta para que alguém mais possa contribuir. João de Deus? Parabéns a Fátima pela colocação, as observações que o senhor Inácio também fez aí. E é isso, a reflexão que fica para todos nós, tá certo? É que todos nós somos chamados a sempre dispor dos meios para servir ao nosso próximo, né? Tá certo? Esse é o grande clichê que devemos armazenar em nossos espíritos, né? O mérito da nossa ajuda, entretanto, não tem qualquer relação, né, com o seu valor material, né? Mas com a generosidade, tá certo? E o desprendimento que acompanha esse nosso gesto, tá certo? Para ajudar o irmão mais próximo. Mas o irmão mais próximo, com que todo esse capítulo nos redoma de informações, tá também dentro da... Começa, como o Gabriel, na última oportunidade que falou, né? Se não me engano, foi na terça ou foi na quarta-feira, que Gabriel começa na nossa casa, né? Assim, na nossa casa, nós ainda temos também os irmãos estrupiados, como se fala, né? Ou seja, aqueles irmãos que ainda são rancorosos, né? Nós temos, como no geral, numa família existe o marido ainda incompreensível, a esposa briguenta, o filho trabalhoso, um irmão de outra forma, e essa célula, que é a família, ela também se expande para a sociedade, né? Assim, todos esses problemas da família a gente também encontra na sociedade. A gente encontra os mendigos da rua, nós encontramos os irmãos esquecidos nos asilos, nós encontramos irmãos que, por inobservância do comportamento social, está dentro de um presídio. Nós encontramos aqueles irmãos que estão nos manicômios, com demência, né? Assim, o que esse capítulo nos faz refletir é isso, essa capacidade que nós temos de ver como obter esses recursos, né? É como o Fábio no texto dela falou, empregando as nossas forças, a nossa inteligência, o nosso talento para correr atrás desses recursos, né? Assim também os bens que possuímos, né? Tem muita gente que tem bens, que dá certo, que de sobra, que pode fazer campanhas, interagir e fazer um trabalho social, como fez a viúva, né? Que, conforme Jesus observou, ela só deu 2 moedinhas, mas ela representou toda uma verdade, tá certo? Daquelas pessoas que deram mais, mas ela tirou do que não podia, né? Assim, e fechando o meu comentário, não existe trabalho que não se possa deixar de fazer. Esse trabalho social com relação às pessoas, né, mais carentes, em todos os sentidos, quer seja material ou espiritual, também está nas nossas mãos diariamente e a todo momento. Eu passo a palavra para você, irmão Antônio. Obrigado, irmão João de Deus, por essa reflexão. Isso vai nos levar para um questionamento mais profundo ainda, né? Só perguntando a alguém se quer se colocar. Ainda temos tempo. Bom, meus irmãos, então me permitam tentar ajudar. Começando aqui pela questão do doar, que Jesus coloca aqui com o óbolo da viúva. Nós temos aqui que discernir o que vale mais, né? Em primeiro lugar, se é eu doar alguma coisa que não me faz falta, ou eu doar alguma coisa que me faz falta.
E nesse primeiro questionamento, é interessante nós refletirmos em conjunto que normalmente nós, quando pensamos em ajudar o próximo, muitas vezes nós estamos pensando em doar uma pequena parte daquilo que nos sobra, que nem é o que nos sobra, é uma pequena parte. E muitas vezes com o medo absurdo de precisarmos de alguma coisa que nunca vamos usar, certo? Isso nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Então, por outro lado, nós vemos no exemplo do óbolo da viúva, que na verdade o que ela está doando não é uma moeda, digamos, de 10 centavos, de 5 centavos, ela está doando a sua compaixão, os seus sentimentos, a sua solidariedade. É interessante nós vermos isso por esse lado. Ajudar, esmola, sobra, migalhas. Isso é caridade? Isso é amar o nosso próximo? Bom, servir, contribuir com o melhor que nós conseguimos construir através de todas as encarnações que nós tivemos. Já fomos miseráveis, com certeza, ou seremos. Já fomos ricos, ou seremos. Já fomos talvez desses estropiados a que Jesus se refere, ou ainda somos. Só que nós não vemos. Imagine, meus irmãos, que a situação se inverte. E nós, no meio da nossa miséria, do nosso sofrimento, nos achamos reis, mas não o somos. E ainda assim, nós temos a ajuda de mentores espirituais, de mentores encarnados, que nos orientam e conduzem para o nosso crescimento moral. Meus irmãos, no exemplo do óbolo da viúva, para mim fica claro que ela está doando tudo que ela tem. Ela não tem bens materiais, ela se doa a ela mesma naquilo que ela se construiu em sentimentos. Solidariedade, como eu já falei, fraternidade, compaixão, caridade, amor ao próximo. O que é mais rico do que contribuir com isso tudo? Com essas riquezas morais que Jesus disse que as traças não corroem e que o tempo não enferruja, enfim. Então, meus irmãos, eu fico aqui me pensando se construir com os nossos talentos hoje é igual a edificar. Está faltando aqui uma certa palavrinha. Bom, vamos ver se encontramos. Então, digamos assim, se eu pegar naquilo que me pertence e que me pertence de verdade, que é a minha construção intelectiva, a minha construção emocional, a minha construção moral, e eu passar a qualificar todos os meus pensamentos e ações nisso que é a minha verdadeira riqueza, e eu possa realmente doar isso para todo e qualquer semelhante que disso necessite. Essa é a maior doação que nós podemos fazer. Porque Jesus disse àquele jovem rico
Senhor, como eu faço para te seguir, para te acompanhar? E ele foi bem claro. Dá toda a tua fortuna e me segue. O homem que constrói uma fortuna material deve construir sua fortuna moral, sua riqueza moral. O homem que construiu seu patrimônio material deve construir seu patrimônio moral. E o óbolo da viúva está nos alertando para o que nós devemos doar. Se tivermos dinheiro, podemos doá-lo todo. É do nosso livre-arbítrio. Porém, Jesus não nos pede. Mas ele manda, através de tudo que nós dispomos, inclusive do material, que nós ajudemos nossos irmãos a se qualificarem do mesmo jeito que nós e poderem aurir de todos os benefícios que nós temos, materiais, intelectivos, emocionais e morais. Quando nós desencarnarmos, nós vamos levar o quê? Nossas virtudes energéticas, nossos ganhos intelectivos, morais e emocionais. É o que nós vamos levar. O resto fica aqui. Porque daqui pertence. É matéria bruta ou sublimada até determinado ponto que pertence a esse universo. Quando nós formos para outro universo, outra matéria nos servirá para que nós possamos continuar a aprender, a construir-nos e a construir um meio, em nos construindo coletivamente. Essa era a primeira reflexão. A segunda reflexão é exatamente isso. Quem nós podemos realmente ajudar? São aqueles que não precisam de ajuda, digamos assim, ou são aqueles que precisam de ajuda? E só os pobres materiais precisam de ajuda? Ou qualquer um, pobre ou rico, pode precisar de ajuda? Bom, Jesus frequentava e ajudava os pobres, ajudava os ricos, ajudava os desenganados, os equivocados. Como é que eu posso realmente fazer isso também? Como é que eu posso colocar esses recursos que nós falamos agora mesmo atrás ao serviço dos nossos irmãos? Existe aqui realmente essa colocação que o seu Inácio colocou e Fátima também, que é a questão de convidar ou ajudar ou construir ou contribuir com aqueles que, mesmo que quisessem, não possam nos retribuir. Isto é, ajudar sem pensar na retribuição. Eu vou fazer o bem para receber o bem. Não, eu vou fazer o bem porque é minha competência e é minha obrigação fazê-lo. É minha felicidade. E alguém já disse aqui numas aulas passadas que a felicidade, dentro do nosso contexto, só se atinge na medida em que eu ajudo o meu próximo e em que eu sirvo o meu próximo. Quando eu fizer meu próximo feliz, eu vou me sentir feliz. Essa é a verdadeira felicidade. Alguém já falou nisso e eu assino embaixo. Então, meus irmãos, vamos trazer para nós essas causas que são as mais difíceis. São essas causas que
nós não vamos ser beneficiados materialmente. Não vão nos recompensar, mas as quais nos tornarão mais ricos nos tesouros celestes, ajudando os mais necessitados, sejam encarnados ou desencarnados, estejam em que condições estiverem, de pobreza extrema, de riqueza extrema, mas que sejam pobres de espírito, no sentido que nós entendemos da palavra, que Jesus fala pobres de espírito, com o significado mais, está me faltando a palavra, mais íntimo, né? Mas digamos assim, pobres de espírito somos nós todos que somos necessitados de alguma coisa. Se eu tiver muito dinheiro, posso estar moralmente necessitado, emocionalmente necessitado. Posso ser um miserável, sentado em cima de uma pilha de dinheiro. E só por eu ter dinheiro, ninguém vai me ajudar, se eu precisar, ou só por eu ser pobre, paupérrimo, ninguém vai me ajudar, só porque eu estou sujo, ninguém vai me ajudar. Então é isso que esse item 7, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição, me levou a pensar nas minhas ações diárias, nos meus pensamentos, começar a colocar esses ensinamentos que Jesus nos traz, porque na minha casa, como disse Fátima, João, seu Inácio, disseram, né? Na minha empresa, ou na empresa que eu trabalho, na faculdade que eu frequento, no meio que eu vivo, sempre alguma coisa eu vou poder agregar, sempre. Provavelmente, não terei os bens materiais, como no início deste estudo nós vimos no texto, suficientes para tirar essa pobreza material nem da minha casa, nem da minha vizinhança, muito menos da minha cidade, muito menos do meu país. Mas o que eu tenho, eu posso doar nas minhas ações, nos meus pensamentos diários, qualificando-os com o Evangelho do Cristo, ou com amar ao meu próximo. Bom, meus irmãos, eu vou ficar por aqui, abrindo ainda mais uns minutinhos para quem quiser dizer alguma coisa.